Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Essa é por incrível que pareça, rapaz, essa aqui é a primeira vez que eu estou abrindo uma sessão aqui. E ainda bem que é da paz ainda, né? Mas é verdade mesmo. Lino, amigo meu, companheiro. Gente, eu vou contar um pouquinho da minha história rapidinho a vocês aqui. Eu sou farmacêutico e trabalho num bairro já fazem 27 a 30 anos, um único bairro. E aí fui candidato a vereador pela primeira vez pelo PSDB e entrei, coisa meio difícil de acontecer, todo mundo comentou. E eu tive a felicidade de conhecer esse amigo aqui, eu acho que eu fui ao Parque Ecológico logo no início, né? E ele tem um projeto que é da cultura da paz, e eu achei muito interessante e nós vamos tentar ver se a gente consegue implantar na nossa região aqui. Gostaria de José Carlos Vieira, da Unipaz, obrigado pela presença. Benedito Luiz de Carvalho, assessor. Do Marcos Bernadelli, que bom. O Lino, que é o nosso amigo. A Raquel Barbosa também, que é assessora do Tico Costa, obrigado pela presença. Edson Moura de Oliveira, do Rafa Zimbaldi. Maria Augusta, professora. Aguta? A Brahma Kumaris. A Neuza Almeida, professora aqui é Brahma Kumaris. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, como eu havia falado para vocês, a gente vai estar tentando implantar aqui a cultura da paz na região nossa de Campinas, sendo que em algumas cidades no estado de São Paulo já tem. Eu até enumerei algumas aqui, que é em São José dos Campos, Itapecerica da Serra, Diadema, São Paulo, que está em tramitação ainda, e Curitiba e Londrina. Declaro aqui aberto e eu vou passar logo a palavra ao Lino, que ele vai explanar para nós melhor. Seja muito bem-vindo, Lino. Obrigado. Esse daí você consegue puxar. Muito bem. Tá funcionando. Bom, boa noite a todos e a todas, e gostaria de agradecer bastante a presença e a força aí que o Jorge da farmácia tem nos dado. Logo de cara abraçou essa proposta e tenho certeza que a gente não vai só tentar, não, a gente vai com fé realizar. Bom, eu vou passar assim no primeiro momento uma explanação geral. Teve algumas pessoas que estão aqui que já estiveram na outra reunião, então em algum aspecto vou tornar um pouco repetitivo, mas vamos lá. Como o Jorge já disse, a gente tem alguns conselhos já em andamento. Oi? Tá bom, né? Já em andamento, então não é uma iniciativa inédita. Então, na verdade, é um movimento que existe no mundo, incentivado pela ONU, e que já tem, assim, algumas cidades já conseguiu concretizar, já está em pleno trabalho com os seus conselhos municipais de cultura de paz. E sendo que o Conselho da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo também é uma forma de elaborar esse conselho. Ele teve a participação do nosso prefeito Jonas Donizete. E eu, em conversa com o Jonas, comentei que nós estamos aí trabalhando, Jorge, na criação do Conselho Municipal de Campinas, do Conselho de Cultura de Paz de Campinas, e ele nos deu o seu apoio. Então nós também já contamos com o apoio do nosso prefeito Jonas Donizete.
Lá em Alagoas, nós já temos a primeira Secretaria de Estado da Cultura de Paz. Então é uma iniciativa inédita que já tem referências, já é referência internacional. Os objetivos do Conselho para a Paz: promover a educação e a cultura para a paz, de forma a criar estratégias pacíficas para resolver conflitos individuais e coletivos, pautado pelos princípios de solidariedade, felicidade e sustentabilidade. Esse é um conceito aqui que inspirado em outros, eu estou apresentando, não é definitivo, a gente vai construir coletivamente, vamos dar sugestões aí, mas é alguma coisa para a gente começar. Então, quando a gente fala em, primeira coisa, promover a educação, é um processo, nós estamos falando de um processo educacional. Esse processo educacional, ele tem como foco a criação de uma cultura. O que é isso, criação dessa cultura? É quando a gente internaliza esses valores, essas estratégias de lidar com os conflitos. Tanto os nossos conflitos internos, que todos nós temos, como os conflitos externos. Então, vira e mexe, a gente se vê em situações de resolver conflito. A ideia da cultura de paz é a gente lidar com esses conflitos de uma forma pacífica, que é um desafio e tanto. Quando a gente incorpora esses valores, essas atitudes, quando ela passa a ser automática na gente, a gente diz que já tem uma cultura de paz. Então, quando a gente começa a criar essa cultura individualmente, porque a sociedade ela é coletiva, mas também é feita de indivíduos, ela passa a criar uma cultura coletiva e se expressar coletivamente. Então, é um trabalho árduo, mas é um caminho que, no meu entender, não tem como não ser por esse caminho. Alguns princípios, então, a solidariedade. Então, a gente fazer com compaixão, com sensibilidade, com respeito à diversidade, junto com as pessoas. Então, esse sentimento de estar junto, essa visão de conjunto, de compartilhar, né? É extremamente importante no processo da criação da cultura de paz. A felicidade é uma coisa importante, porque quem não está feliz, acaba tendo uma postura mais agressiva. Então, quando a gente fala só, olha que interessante, quando a gente fala da criação de um conselho municipal, que a gente vai olhar para vários aspectos da nossa cidade, por exemplo, quando a gente vê, assim, por exemplo, política pública, será que essa política pública contempla a questão da felicidade do cidadão? Talvez seja uma coisa que a gente não esteja pensando, não pensou até o momento. Então, o papel do conselho também é levar esse olhar, levar essa perspectiva, porque a gente pense que é importante as pessoas serem felizes. O cidadão da cidade ser feliz. Daí nós teremos uma cidade feliz. Hoje a gente fala muito em cidades inteligentes, né? E logo em mente vem uma cidade cheia de tecnologia, cheia de sensores, aplicativos. Mas uma cidade inteligente tem quem defende que seja feita por pessoas inteligentes. Então talvez a gente está trazendo um conceito até mais desafiador. Uma cidade feliz, feito de pessoas felizes. E sustentabilidade. É interessante porque quando a gente fala em termos de sustentabilidade, a gente pensa hoje, como de praxe, em 3 aspectos: o econômico, o social e o ambiental. Mas esses 3 aspectos são fatores externos a gente. Também tem a sustentabilidade interna. Como eu me desenvolver de uma forma sustentável. Como eu lidar com meus próprios conflitos, que muitas vezes são projetados nas outras pessoas e geram essa necessidade de solução. Então, como num processo educacional, a gente ensinar as pessoas a lidar,
a mediar esses conflitos de uma forma pacífica. Então você vê que a gente tem um desafio muito grande, porque nós estamos falando de um novo modelo, de um novo paradigma, de mudança de cultura. Então é um desafio e tanto. Alguns projetos formados pelos conselhos que já estão em funcionamento. Parcerias com as mídias para divulgação e educação de uma cultura de paz. Projeto Abraço do Lago de Londrina. Então, esse é um projeto que já existe. Então, ações desse tipo vai estar chamando atenção para essa questão da cultura de paz. Eu confesso a vocês que desde que começamos com esse projeto, todas as situações que me aparecem à frente de conflito, fica uma vozinha falando assim, ó, cultura de paz, cultura de paz. A gente fica, um abraço, né? Abraço. A gente fica mais pensando em esganar o outro, né? Então, daí, não, da cultura de paz. Então é interessante porque chama atenção pra gente, para essa questão, né? A gente resolver os conflitos de uma forma antiga é muito fácil, isso aí está gravado no nosso instinto primitivo. Agora, criar uma coisa nova que é o desafio. Entrega de livros, então leituras que falem sobre o tema. Noite de autógrafos, lançamento de livros com o tema da mesma forma. Então vai começando o Conselho fomentar ações que levem a gente focar na cultura de paz. Palestras. Então tem um evento aqui, tem um abraço ali, tem uma palestra aqui, e a gente vai aos pouquinhos incorporando esses valores, esses conceitos. Acampamento pela paz, Fórum pela cultura de paz, programa nas escolas, aprendendo a lidar com os conflitos. Nas escolas estaduais já existe a figura do mediador de conflito, que é bem interessante, uma proposta também desafiadora, inovadora. O projeto acolhe Alagoas para dependentes químicos. Então lá eles fizeram uma pesquisa e viram que 90% das ocorrências de violência têm envolvido consumo de drogas, álcool. Então, atacar esses fatores que são geradores de violência, né? Na medida que a gente vai estar em contrapartida, cultivando uma cultura de paz. Aqui nós temos algumas coisas que a gente precisa discutir, que a gente está dando já um passo a mais em relação à primeira reunião, que é, primeira coisa, o conselho vai ser consultivo ou deliberativo. Então, uma coisa que a gente precisa discutir em conjunto para a gente elaborar a nossa proposta, e para que o vereador Jorge elabore, né? Lógico que a gente vai discutir junto, né, Jorge? Todos nós, mas o Jorge que vai ser o que vai elaborar o projeto de lei. Então, sensibilizar a população do município para a importância da paz na construção da cidadania, contribuir para a gestão pública, para que a gestão pública inclua a construção de paz no município como tema transversal das políticas públicas. Olha só que legal, que tema interessante para a gente trazer para a elaboração de políticas públicas, né? A gente começa a levar em consideração a questão da cultura de paz, da felicidade do cidadão, né? da solidariedade, da sustentabilidade, não só externa como interna, nas políticas públicas. Então o Conselho tem essa participação na elaboração das políticas públicas, talvez acertando uma coisa ou outra, dando sua contribuição nessas elaborações. Estimulação à criação de metodologias para uma educação pela paz e pela diversidade. Então aí nós estamos falando de método de ensino formal, método de ensino informal. Quando a gente fala método de ensino informal, e a gente agora de pouco falou das mídias também, de repente o Conselho chamar a atenção da mídia, da responsabilidade dela na construção de uma cultura
de não paz, de violência, de como que ela entra nas casas das pessoas e incita a violência, dá demonstrações de como fazer, como atuar de forma às vezes vingativa, né? Tem até séries na televisão que promovem a vingança e atitudes dessa maneira. Chamar a responsabilidade da mídia, de repente, para ela fazer uma coisa ao contrário, de estar trabalhando dentro de uma cultura de paz. Então você vê que também é um desafio bastante grande. Estimular o diálogo e a negociação para a formulação de soluções não violentas do conflito na cidade, denunciando todas as formas de violência. Daí envolve desde a discriminação, preconceito, né? Nós estávamos falando, né, Raquel, a questão da questão das religiões, as religiões que têm uma proposta, muitas delas, as religiões cristãs que têm como sua base o Evangelho, mas de repente tem um comportamento que incoerente com o próprio Evangelho, que é uma referência interessante para, né, de ética, de comportamento, de como agir, de reflexão, de atuação. Então, toda a forma aí de a mulher, as etnias, enfim, todo esse colorido que faz que é composto a nossa cidade, a nossa sociedade, como que tudo isso lida com essa questão da cultura de paz. Estimular projetos comunitários para o desenvolvimento da cultura de paz na cidade. Então aí já são projetos mais específicos, mais pontuais, que também rumem para esse objetivo. Estimular a participação da sociedade civil e dos governos em ações de solidariedade à paz no mundo e no município. É interessante que eu estava conversando com a Neuza da Brahma Kumaris, né? Eu falei, vibre pela gente lá, que ela vai estar longe, mas vai estar meditando pela gente. Então, a gente também, de repente, entender esse processo, né? De você, de doação de energia, de um pensamento pacífico e direcionar ele a uma outra pessoa que tem seu efeito, da mesma forma que o outro tem. Quando a gente se imbui da paz, que a gente busca essa paz que está no nosso âmago e direciona para alguém, a gente também está fazendo o nosso papel. Propor desenvolver ações de caráter público que promovam valores contra a guerra e pela cultura de paz. Então, nós estamos aí vivendo uma situação de protestos e nós estamos vivendo uma situação que como lidar com isso, né? A gente está aprendendo, a gente não sabe lidar com isso, então ora a polícia é agressiva demais, ora de certa forma até passiva, está tentando achar um jeito de lidar com a situação. Então é um desafio, como lidar com a situação com firmeza, mas ao mesmo tempo com uma cultura de paz. É uma coisa que não é fácil, a gente nos leva a pensar e a criar soluções. Apresentar e dar parecer sobre programas e projetos que digam respeito à cultura de paz na cidade de Campinas. Então, da mesma forma, os projetos, a gente avaliar sobre esse prisma e dar alguma contribuição. Estabelecer parcerias com a iniciativa privada, organizações governamentais e não governamentais para a viabilização de projetos para uma cultura de paz. Aqui é extremamente importante, né, para a viabilização de projetos, nós temos que ter recursos, nós temos que ter estrutura, nós temos que ter mecanismos de políticas, de administrativos para que esses projetos sejam viabilizados, que seria um papel também importante. Então aqui algumas coisas aí que a gente precisa discutir, é isso que a gente precisa trazer novas contribuições para a gente está compondo esse projeto de lei, discutir essas que já foram colocadas em outras cidades, para ver se a gente vai por aí, se a gente vai fazer alguma modificação, se a gente vai excluir alguma coisa, colocar alguma coisa nova. Outro fator importante da questão da formação do conselho é que quem vai participar dele. E então aqui a gente tem representantes do governo, aqui da Secretaria Municipal,
alguns representantes de algumas secretarias, né? Representante da Secretaria Estadual, que está como exemplo, a Secretaria Estadual de Educação, representando a OAB, são exemplos, tá? Mas tirados de conselhos que já existem. Então, não são exemplos feitos assim à revelia. O representante da Polícia Militar, agora está tendo alguns encontros em relação à Copa do Mundo, a segurança em Campinas em relação à Copa do Mundo. Então, olha que importante a participação do Conselho Municipal de Paz quando nós estamos falando da segurança da Copa do Mundo. Muito interessante. Representantes das tradições religiosas com presença na cidade. Também a gente já falou da importância de ter. 8 representantes dos movimentos sociais pela paz, aí também é um número aí que eu tirei de um conselho já existente. Representantes de organizações não governamentais que trabalham com a cultura de paz. Por exemplo, aqui a gente tem a Brahma Kumaris, temos a Unipaz, né, que já trabalha há muito tempo com isso. Então, mais ou menos assim, para dar um contexto, é isso que eu tinha para falar. Agora queria mais ouvir, né? Podemos começar com, se me permite, com o Jorge da Farmácia, dar a sua contribuição, depois a gente abre aí para quem quiser estar falando. E a gente precisa também definir agora os nossos passos, próximos passos e nossa estratégia para estar divulgando, sendo mais objetivo, sendo focado, para que a gente caminhe com mais firmeza e definição na concretização desse conselho. Jorge. Bom, a minha contribuição, Lina, que eu posso dar a você é referente à Câmara aqui. Tudo que você precisar, necessitar de algum projeto, alguma coisa assim, você pode contar comigo. Porque eu acho que a paz a gente tem que ter em todo lugar, seja no trabalho, seja na escola, qualquer ambiente que você vive, você tem que ter a paz. Eu sempre conto a história lá do abraço solidário, que tem um amigo meu que ele escreveu na camisa dele, deu um abraço e andou com a etiqueta, né? Uns 40, 50 minutos, não teve um que levantou para dar um abraço nele. Até que uma senhorinha olhou assim, falou assim, deu um abraço, foi lá e deu um abraço nele. Aí ele pegou a etiquetinha e grudou na senhorinha, e não teve um que levantou para dar um abraço. Então eu acho muito importante essa cultura da paz, e eu estou à disposição, coloco meu gabinete, a câmera também, quando você quiser marcar qualquer outra reunião aqui, eu estou à disposição para você. Tá? Pode contar comigo aqui, tá, ok? Está aberto. Zé Carlos. Entre nas sugestões, você tomou como base instituições já existentes, os conselhos já existentes, mas eu não sei se foi cogitado de fazer parte também o Ministério Público, um representante do Ministério Público, que é uma instituição que tem as várias promotorias de cidadania, por exemplo, que seria muito pertinente que se consultasse, viesse. Eu posso até, desde que isso seja alguma coisa, seja uma participação considerada interessante, né? E uma vez considerada interessante, eu posso, porque eu sou aposentado do Ministério Público, sou promotor de justiça aposentado. E o Ministério Público tem uma tradição, o de São Paulo e alguns outros ministérios públicos, de se ocuparem desse tema, né? É uma função. Na essência do Ministério Público, ele tem como uma das atividades é cuidar da paz. O Ministério Público é o fiscal da lei, é o custos legis, e ele pode ter uma contribuição importante a dar.
E uma vez considerado que isso daí é uma proposta que pode ser feita, eu posso intermediar isso, ver se não houver ninguém que seja o intermediador disso, né? Eu posso manter contato mas no momento é isso porque é um campo muito vasto, né, do conselho, as atuações que ele possa estar, as muitas ações que possa exercer. Então, na medida nesse momento está trazendo essas propostas, né, esse modelo para ser discutido e depois isso ser transformado num projeto de lei. E então vai ser objeto de discussões as ações. A Unipaz, por exemplo, como eu sei, a Brahma Kumaris também, nós temos uma relação com a Brahma Kumaris e com outras tradições. E a Unipaz tem, que o Pierre Vaio, que foi o fundador da Unipaz, ele criou 8 artes, né? Entre elas a arte de viver em paz, que é um seminário que a Unipaz proporciona e que tem por objetivo estar despertando as pessoas e trabalhando, né? Porque esses seminários são muito vivenciais, não são teóricos. E nós temos também um projeto que surgiu, e até é um projeto que é a gente que faz a paz, que é a Unipaz da Bahia, a coordenadora da Unipaz de Salvador, que coordena esse projeto. Então são algumas ações que, na medida que nós estivermos caminhando, nós podemos estar vendo da conveniência, a oportunidade de estar trazendo isso nas escolas e na política, né? A política tem uma necessidade muito grande disso, né? Hoje nós vivemos um momento na visão indiana, nós estamos vencendo um ciclo, né, da idade do ferro, né? Estamos passando para a idade da luz. E os mestres indianos dizem que nós vivemos no momento, o planeta vive um momento de iluminação. E parece paradoxal que nós vejamos a violência nos vários sentidos, né? Violência doméstica, violência social, a corrupção na política, né? Nunca. Mas usa-se a metáfora do quarto escuro, que nós vivimos num quarto escuro, onde os dejetos se acumulavam, não eram vistos. Com a incidência da luz, tudo está vindo à tona. Então, esse é o paradoxo. Vivemos um momento de luz, mas, no entanto, estamos transitando por trevas, por momentos sombrios. Mas isso é alguma coisa dentro de um plano da espiritualidade que nós estaremos vencendo para entrarmos numa era dourada, onde haja solidariedade, onde a paz ela não necessitará de um conselho para que esteja postulando a paz, mas ela vai estar, como você falou, internalizada no coração de cada um. Isso será decorrência de uma sociedade nova, uma sociedade onde haja harmonia, compaixão, solidariedade, não haja as desigualdades brutais que nós encontramos hoje, né? E então são essas observações que eu faço, que certamente no curso dessa jornada que nós estamos iniciando, nós vamos nos assenhoreando disso e caminhando para um porvir, para uma manhã radiosa, como eu gosto de dizer, né? Como dizendo o poeta Tiago de Mello, amazonense, que eu gosto muito, que ele diz assim: onde vai, caminhante, com esse andar assim cambaio? E o caminhante diz: eu vou ao encontro do amanhecer. Então nós vamos ao encontro do amanhecer.
Obrigado, Zé. Ó, o Guilherme está anotando, viu? O Guilherme está anotando as... Eu marquei também. Benedito? Você deu a sua contribuição hoje, antes de começar? Acho que é importante você estar dando aqueles toques lá. É que eu acho que hoje o grupo está pequeno para aquilo que nós pretendíamos fazer na última. Bom, a sugestão é de que nós, até a Raquel que falou de a gente criar, pode ser criado um grupo inicialmente para, né, a gente manter contato no Facebook, que hoje todo mundo é uma ferramenta que todo mundo conhece, todo mundo trabalha, é fácil de acessar, e ficar trocando ideias aí para que surja daí mais pessoas, né, numa próxima reunião, para poder já começar a formar esse conselho. A ideia, na última reunião que eu disse, era já tentar sair com o conselho mais ajeitado. Pegam... não tem muito segredo, não muda muita coisa de um lugar para o outro. Que o José Carlos falou, o Ministério Público deve participar, como a OAB participa. Um pouco de ciúmes da promotoria, que vocês não colocaram o MP lá, né? Mas é interessante, tanto o MP como a OAB, como outros institutos, outros órgãos também, não só públicos, mas até órgãos, organizações não governamentais. Mas eu acho que tem que tentar discutir mais isso. Ótimo. Então, eu acho que você tem toda a razão, e tem muitas pessoas que compartilham dessas ideias e do projeto. Só que nós precisamos nos encontrar. Então, faz todo sentido isso. Foi, verdade, Benedito. Já vai, acho que para 2 meses. Isso. É que quando a gente se dispõe a criar um Conselho Municipal de Cultura de Paz, parece que alguma coisa no universo vai contra, né? Então a gente tem que... então a gente precisa ter essa firmeza. Mas tem toda a razão. Mas tem muita gente que gostaria de estar aqui hoje, não está, mas a gente precisa se organizar para estar formando essa massa crítica, né, de pensamento, de vontade, para que a gente caminhe mais fortalecido. Mas tem toda a razão. Obrigado pela sugestão. Hein? Mais uma pergunta do que a sugestão. No conselho são quantos? Vocês têm um número de conselheiros já pré-determinado ou não? Estão estudando ainda? Na verdade, a gente optou por fazer uma construção coletiva. Então, a gente vai... Eu não sei se existe legalmente limites, Guilherme. Acho que não, né? Não, legalmente não. Não. De acordo com a realidade de cada município, né? Então, às vezes o município apresenta a realidade de ter uma representatividade maior do executivo, da OAB, do próprio Ministério Público. Então, é de acordo com a necessidade de cada município. Não tem um limite imposto. Então, nós vamos construir coletivamente. Eu imaginei porque Campinas é uma cidade muito grande, então seria o judiciário, o legislativo deveria ter um representante. Isso, o legislativo Deveria ter um representante, e também os distritos, porque os distritos são cidades diversas, diferentes. O distrito de Souza é diferente do de Barão Geral e assim por diante. Representantes dos distritos participarem do conselho. Né? Não sei de que forma seria, mas é uma coisa que eu acredito que aproximaria mais os distritos. Cada um tem sua cultura, cada um tem suas diferenças, e os representantes aqui talvez. Uma boa sugestão. Só que daí a gente vai ter que, por exemplo, imagino eu, né, que não dê para fazer uma reunião tão rápida a próxima, porque a gente vai ter que ir lá conversar com a pessoa do distrito, né, explicar
conquistar essa pessoa para estar participando, né? Então, mas eu acho interessante. Logisticamente fica bem distribuído por áreas, né? Então, é uma boa sugestão. Fazer por região também. Então, aí a gente precisa pensar, se a gente põe muita gente, se também fica muito pesado a estrutura, se a gente... Isso. Grande. É. Hum. Sim. Hum. Nós corremos risco, nós corremos o risco de ter um conselho Frankenstein, né? Pessoas que nunca eventualmente se encontraram e porque ela pertence a tal órgão e ela vai ser indicada para participar. É. Você vai participar do conselho. Tem uma obrigação, não uma identificação, né? Não sei nem como funciona, não sei nem o que é, mas tem que ir lá porque você tem que participar. É uma coisa meio imposta. Conscientização, acho importante. Conscientizar, começando dentro de casa, expandindo Chega no as Ministério pessoas virem Público, olha, vai ter que mandar alguém, pronto, esse não. E tem que ver o perfil. Eu entendo que deva ser assim. A Secretaria de Educação, por exemplo, é importante que se tenha municipal representante. Mas não vai ser uma indicação. Eu vou dizer até uma experiência que o prefeito de Jaguaruna, no estado, e o pai dele era meu amigo no Ministério Público, e ele era meu amigo também. E ele estava muito sensibilizado com essa questão da cultura de paz, tanto que criou, no ano, acho que em 2010, o Dia Municipal da Paz, não era cultura de paz. E estava sendo trabalhado para isso. Estava vendo ações no sentido, possivelmente chegaria a um conselho, outras coisas. Mas a Unipaz foi promover uma arte de Unipaz, né? Uma companheira nossa, essa apresentação, ele dispensou 30 funcionários para assistir. Desses 30, 12 ou 3 se interessaram. O funcionário não estava. E eu não pude, depois eu não pude estar acompanhando. Né? Mas eu tinha sugerido que identificasse pessoas que pudessem estarem despertas para aquilo. Então não basta você pegar, como ele está dizendo, para mandar uma indicação. Promotor de justiça, por exemplo. Possam ter sensibilidade para isso. Não é o fato de... Então, eu já quase que terminei o microfone agora, essa minha intervenção. Mas então, o que eu digo é isso. Eu acho que é uma coisa, me parece, elementar e de fundamental importância que nós identifiquemos o perfil que a pessoa tem para poder vir e efetivamente estar contribuindo. Né? Essa é muito oportuna, essa observação dele. Né? Então, nós estamos fazendo um brainstorm aqui, né? Lançando ideias
e vendo algumas coisas que são importantes para que nós não que caminhemos de uma forma a construir um conselho que ele possa dar resposta para a função que ele está assumindo, importante função social. Só complementando o que o José Carlos está nos propondo, eu tive uma ideia assim, de repente, cada um de nós, para uma próxima reunião, talvez a gente saia daqui já com uma data, e talvez possa ser aqui mesmo, Jorge, não sei. Tem que ver na Câmara depois. Se a gente, cada um de nós, já, e de certa forma, se comprometer a trazer outras pessoas que tenham alinhada com esse ideal, com esse projeto, para estar trazendo. Então, a gente precisa formar essa rede que hoje está muito, ainda está pontual, né? Em cima do Jorge, eu, mais algumas pessoas. Então, a gente distribuir essa responsabilidade, essa tarefa. Com certeza a gente vai estar com o plenário cheio aqui numa próxima reunião para que a gente caminhe nesse sentido. Outra coisa também, nessa página que eventualmente a gente cria no Facebook, já colocar uma possibilidade da pessoa sugerir quem deve participar, quais seriam as atribuições, para a gente já, talvez seja uma ferramenta interessante para que a gente já, na próxima reunião, já venha com esses dados meio que tabulados para que a gente possa apresentar e debater em cima disso, para a gente também poder caminhar mais efetivamente. Uma sugestão também. Bom, vocês me perdoem, mas eu tive uma experiência no passado, isso há muitos anos atrás. Eu não sei se vocês conhecem uma filosofia, vamos assim dizer, chama Ouspensky-Gurdjieff. Como é que eu descobri isso daí? Eu fui numa livraria, na época era livraria esotérica, era na Moraes Salles, se não me engano. Folheando os livros, eu vi um cartão dentro de um deles, convidando a participar dos estudos de Ouspensky-Gurdjieff, na rua, tal, na Chácara Primavera, assim, à noite, às 20 horas da noite. Como eu já havia lido o livro, eu fui até lá. Cheguei lá, era um grupo de umas 15 pessoas. Participei durante 1 ano e meio, 2. Mas numa das reuniões eu perguntei a eles, mas como é que vocês têm coragem de abrir a porta para um estranho? Porque, afinal de contas, aqui na Chácara Primavera, Chácara Primavera, lá perto da PUC, lá em cima é Chácara Primavera. À noite, escuro, vocês abriram a porta para um estranho, pô. Quer dizer, tá certo que eu liguei, telefonei antes, falei meu nome, mas eu podia ter dado o nome de Lino, por exemplo, né? Como poderia ter dado o nome de um bandido, né? Eles falaram, não, mas quem se preocupa com isso, dificilmente vai ser alguém errado. Então, nós abrimos as portas por isso. Isso faz muitos anos, então mudou um pouco o mundo, eu concordo. Mas, lembrando disso, eu pensei, por que não vocês fazerem pequenos cartões, falando da reunião, sobre o assunto, de forma bem sintética, colocar nas poucas livrarias esotéricas que nós temos em Campinas, nos livros que vocês já... Brahma Kumaris, por exemplo, vocês já conhecem, e muitos leitores que não frequentam, talvez, leiam a respeito do cartão. E as portas estarão abertas aqui, para vir no dia da sessão, tudo. E com isso, talvez, comece a ter uma maior divulgação. Mas é sugestão, não sei se é válido. Sim, eu deixar claro que isso daí eu participei há 30 anos atrás. Então, naquele tempo, não tinha tanta gente do jeito que há hoje. Né? Não, vale. Muito boa a sugestão. Eu falo meio alto, quase não preciso de microfone. Mas, pelo que você está dizendo aí, me parece que é um caso, uma situação de motivação para trazer as pessoas, ou de estratégia. Então, eu acho que a gente tem que
reunir e pensar uma forma de motivação. Então, sei lá, divulgar um convite para um café da manhã. Então, porque o ser humano é motivado a diversas coisas, né? Ele vai por uma coisa motivado por outra. Tipo assim, ele vai por um café, por um jantar, por um almoço. A Brahma Kumaris, a gente pode estar disposto a fazer isso, a gente tem espaço, você viu lá, a gente pode fazer. Ou algum evento que traga algum benefício para as pessoas. Por exemplo, nós temos um curso muito bom na Brahma Kumaris, chama Resolução de Conflitos. Ele pode ser feito, acho que em um dia ou 2 dias, mas é um curso muito bom, todo planejado, projetado. Então, isso é uma forma de trazer as pessoas, né? E depois divulgando. Outra forma também é você fazer uma estratégia de setorização da cidade, por exemplo, em 4 partes, em 8 partes, e designar cada uma das pessoas que está aqui para poder ir corpo a corpo, conversar, divulgar e trazer essas pessoas. Uma coisa muito importante é uma data marcada e um local marcado com uma certa antecedência. Porque se não há uma dispersão, como você falou, na outra tinha 18 pessoas, hoje a gente tem 9, mas se não tem uma data marcada e um compromisso, um horário, a dispersão acontece. Então, eu acho que é um caso assim de motivação, de planejamento, de data, dia, hora e local. E se você quiser fazer algum evento, tipo resolução de conflito, escolha calma, que são os programas que nós temos, a gente está disposto a fazer sem custo nenhum. Se você quiser promover também um café da manhã ou um almoço lá na Brahma Kumaris, a gente faz, prepara tudo lá também, sem quase despesa nenhuma, porque tudo a gente faz lá. Então, o que eu quero dizer é que da Brahma Kumaris o que a gente está disposto é isso. E sempre que você quiser fazer algum evento no parque ou em algum lugar que a gente possa ir participar, nós temos mais ou menos uns... e lá também, na divulgação, no domingo, nós temos palestra lá das 6h30 às 7h30, vai mais ou menos umas 60 pessoas, todos os domingos. E todos eles são pessoas focadas em paz, em desenvolvimento interno. Então, a gente pode fazer essa divulgação lá, fazer um folhetinho. Temos um e-mail, um e-mail bem grande de e-mail que a gente possa mandar e divulgar. Então, nós podemos fazer. Você fala, olha, manda esse texto aqui, provavelmente com uns 15 dias, uma semana de antecedência, o resultado é outro, tenho certeza. Boa. Tá bom? Obrigado. Raquel? Oi, professor. Eu acho interessante, sim, está vindo de encontro, inclusive, que nós estávamos conversando aqui, sobre o movimento político umbandista. Está falando bastante do não preconceito, da paz. Então, acho interessante, inclusive, que a irmãzinha falou aqui, de colocar à disposição o templo. Também tem um e-mail grande lá, e divulgando também antes das sessões, eu acho interessante. E esse trabalho de conscientização, acho trabalho formiguinha, né? Começando em casa, na nossa base religiosa, e expandindo. Acredito que na próxima reunião nós vamos estar cheio. Legal. Bom? Será que a gente pode deixar uma data, mais ou menos, já gatilhada, hein? Vamos ver uma data, a gente já consulta no cerimonial. Já deixa uma Daqui um mês, 2 semanas, 3 semanas. Não é bom que seja muito longo. Põe umas 3 semanas, dá 21 dias, vai cair numa outra terça, né? Acho que é melhor. Marca na quarta ou na quinta. Na quarta tem sessão. Quarta tem sessão. Pode ser terça-feira, quinta-feira e sexta-feira. E dá para consultar já, se tem disponibilidade. Então, daqui 21 dias, como o Jorge sugeriu, Ia cair dia 28. 28 de outubro. Isso. Uma quinta-feira? Não, é uma Uma segunda-feira. terça-feira. 28 de outubro é segunda. Não, então é dia 29, né? 8, 29 de outubro é uma terça, 29 de 30, outubro. 31 de outubro. Vamos pegar 2 opções, que daí se uma não der, a gente já vê outra. Então, dia 29 às 20 horas. E dia... Dia 31. E dia 31, 20 horas também. Não poderia ser 19h30? Vai até 19h30 não poderia ser? Pode ser. Pode. Dia Bom, 29. para mim tudo bem. Vocês... Agora,
O Jorge sai 19h30 da farmácia. Daí não. É, eu saio Aí fica- 19h30. Então tem que ser às 20 mesmo. Não, pode marcar 19h30 e no dia eu vejo, eu arrumo alguém que venha. Tá. É, pode ser. Pode ser 19h30. Pra ver se não tem jogo do Corinthians no dia. Mas quando era só o Jorge era melhor, agora eu vou colocar as toda novela. Eu posso fazer uma sugestão mais? Lógico. Que além dessas sugestões que foram feitas, que eu acho muito adequadas, também, talvez por iniciativa sua, porque está se pretendendo mobilizar pessoas, instituições, pessoas físicas que venham aqui. Eu estaria mantendo contato com o Ministério Público e eu acho que poderia ser mantido contato com a Secretaria de Governo, com a Secretaria de Educação, por exemplo. E você alinhou ali várias instituições públicas e tal. Então, esses que foram levantados, manter um contato e identificar, como eu sugeri, né, uma pessoa que tenha um perfil para já vir. Então, já seria uma pessoa que viria, tomando com esse exemplo, Secretaria de Educação. Vem alguém da Secretaria que tem o perfil para estar sendo um representante e assumindo, né, vestindo a camisa dessa causa, né, para que não seja uma pessoa que vem aqui cumprir uma função. Foi delegado a ele, né, pelo secretário da pasta, que venha representar. E ele vem cumprindo aquela delegação. Mas não, que se identifique. Então, eu acho que isso é importante para a gente avançar mais nessa... Você comentou de Jaguariúna, né, que você libera 30 e ficam 2 pessoas na reunião e os 28 vão embora. Tá, não. Entendi. Contato com a secretaria, o perfil. Eu não sei se essa química vai funcionar, mas a gente vai tentar. Achar a pessoa que se identifica a causa dentro da secretaria. Mas a gente faz parte do processo, né? Acho que nós temos que caminhar. Acho super interessante e coerente a sugestão. 24/10 ou 14/11, as datas que nós temos. 24/10 é uma terça e é uma quinta, né? Os dois é quinta. Ou 14/11. É uma quinta-feira. Dia 14 a gente tem mais Só que tempo. É véspera de feriado, não sei se Ixi. é interessante. Dia 15 é feriado. Então, fechar 14/10? 24/10. 24/10, desculpa. É uma quinta-feira. Mas daí a gente precisava, assim, também do compromisso de todos de estar empenhando. Ah, você não pode? Mas nós queremos o José Carlos. Dia 14 fica... O problema é que é... Véspera de feriado, difícil. Eu acho que talvez era bom se fazer logo, porque vai dar para fazer um ou outro. E depois chega dezembro, não consegue. Só depois do carnaval. E não dá nem para fazer nosso bloco, né? Então, dia 24/10. Carnapaz. 19h30. Dá pra ver o plenário também, se tem espaço. Pelo que a gente constou o plenário. Mas eu acho que pela quantidade, vamos começar no... O ideal seria o plenário. Tomara que não tenha lugar para sentar, né? Tem bastante instituições que são afins, né? Que trabalham com meditação, com yoga. Esse pessoal está conectado nessa corrente, né? Também,
as três fontes. É. Isso. Tá bom. Então vamos fazer isso. Dia 24/10 e a gente vai se falando no meio do caminho pra gente ver se a gente consegue elaborar os convitinhos. Qual? Ah, sim, mas precisa a gente fazer o convitinho, né? Você quer mostrar? Isso. Você quer falar pra gente? Vamos encerrar, você quer falar do... Não, gostaria já Então fala. de entregar. Aqui nós já temos esse projeto atuando na escola em várias cidades, Piracicaba, Americana, Sorocaba, São Paulo, o Escolha Calma. É um projeto que nasceu da iniciativa Brahma Kumaris, né, e saiu. Não está só ligada à escola. A escola já tem uma denominação, já fez vários projetos pela paz e está atuando. Porque a gente acredita que quando eu mudo, o mundo muda, né? Então, nós já estamos levando, assim, à medida, e aqui fica o convite da Brahma Kumaris, em nome da Nádia, que é a nossa coordenadora, quem quiser receber esse trabalho na sua escola, na sua empresa, na sua, enfim, qualquer que seja a organização, o tamanho dela, nós estamos indo, levando esse trabalho. A gente trabalha com 12 por hora, nós estamos trabalhando com 12 valores, que então é onde a gente leva a meditação, o trabalho do que é uma tolerância, paciência, o perdão, flexibilidade, cooperação, humor, respeito, confiança, gentileza, compaixão, humildade e amor, por hora. São os valores que já estão. Sim, então a gente, normalmente, quem nos convida, nós estivemos a semana passada no centro médico, falando com alguns funcionários que tinham disponibilidade naquele horário de almoço e queriam ouvir alguma coisa a respeito de como pode no dia a dia começar a desenvolver a calma ou não entrar na reação da história do dia a dia, né? No Boldrini, na Fundação Casa, nós já estamos indo de vez em quando, e outras escolas por aí. Então a gente está disponível, a gente tem esse projeto acontecendo, já faz um ano, e trabalhamos muito em Piracicaba com a calma no trânsito, onde foi todo o pessoal do trânsito, né? Fomos, inclusive as associações de animais, né? Ficaram também ligados, porque, coitado, o nosso mascote era um cãozinho sem perna. Porque você tendo calma no trânsito, você não atropela nem animal nem gente. Então foi um trabalho que aconteceu e que teve muita repercussão. E estamos indo. Então existe já alguma coisa muito... Bacana. Estamos às ordens. E parabéns pelo trabalho. Bom, aqui nós temos o nosso e-mail, o nosso site, e o Escolha Calma também tem um blog e tem um Facebook. Podem entrar, dar palpite, participar. Vou passar para você, sim. Posso encerrar? Deixa eu... Alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Então, Jorge. Muito obrigado pela presença de vocês todos aqui. E eu declaro encerrado a nossa sessão aqui de Cultura pela Paz. Obrigado a todos e tenham uma boa noite. Vão em paz, que o Senhor nos acompanhe. Bom, primeiro, a gente está canalizando um movimento que já vem acontecendo mundialmente, incentivado pela ONU, né? E em Campinas, algumas pessoas conversando com
pessoas do nosso relacionamento que vieram já trazendo expressando essa corrente, essa vontade de criar esse conselho municipal. Daí nós conversamos com o vereador Jorge da Farmácia, que prontamente atendeu, nos acolheu, né? E agora a gente está caminhando para a criação do Conselho Municipal de Cultura de Paz de Campinas. É criar uma cultura de paz. Isso envolve várias estratégias, né? Projetos, eventos, processos educacionais, mas é importante dizer que a cultura de paz é uma coisa que a gente internaliza. Então, se a gente quer ter paz, a gente precisa ter a paz dentro da gente. E isso envolve, por exemplo, a felicidade, o grau de felicidade que eu tenho, o grau de satisfação, de realização, de expressão da minha individualidade. Isso a nível individual. Depois a nível coletivo. Então, isso espraiado coletivamente acaba gerando uma cultura social de paz. É isso que é importante para a gente. Dentro dessa cultura, quando a gente fala em cultura de paz, às vezes as pessoas pensam que a gente está querendo evitar o conflito. Mas não é isso. O conflito é inerente do ser humano. Nosso conflito interno nós temos a todo momento. E os conflitos externos também. O diferencial é como lidar com esse conflito. Lidar com esses conflitos de forma pacífica. Então, eu acho assim que existe uma expressão chamada espírito do tempo. Então, são coisas que vai maturando e depois elas vão despontando em vários locais do planeta ao mesmo tempo. Então, nós temos, por exemplo, manifestações políticas, né, com a insatisfação da representatividade, essas coisas, não só no Brasil, não só em Campinas, mas em todo o mundo. Então, eu acho que isso essa iniciativa de procurar a criação do conselho e essa cultura de paz é uma coisa que não é só de Campinas, mas nós estamos representando, iniciando, tomando a iniciativa, né, de levar isso à realização. Já tem várias cidades que criaram, não é uma coisa inovadora. Inclusive em Alagoas foi criada a primeira Secretaria Estadual de Cultura de Paz, que é referência internacional. Então, nós estamos, esse processo de criação do Conselho, nós estamos adotando um sistema participativo, onde nós vamos construir juntos essa proposta. Então, quem vai participar, definir exatamente se é deliberativo, consultivo, quais são os objetivos, né, e a atuação, responsabilidades e atribuição do Conselho, é uma coisa que a gente vai construir coletivamente. Olha, nós fizemos algumas sondagens, assim, mais informal, né? E já várias pessoas do executivo, inclusive secretários, se manifestaram o seu interesse e apoio à proposta. Inclusive eu tive conversando com o Jonas Donizete, nosso prefeito, e ele muito efusivamente comentou que ele participou da criação e elaboração do Conselho Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e nos deu o apoio também. A Câmara é fundamental nesse momento do Conselho, né, e depois também, para formalizar, para criar esse projeto de lei e aprovar todo o processo para que ele comece a atuar. A posição da Câmara é totalmente favorável a esse projeto e agora o meu também, para ser vereador em Campinas, você tem que ter muita paz, você tem que ter um destino, tem que ter um caminho correto. Então eu acho que a gente está tentando levar essa cultura não só para a Câmara, também para a Câmara, como também para a Prefeitura e na cidade de Campinas. Eu acho que a ideia do Ministério Público é excelente, tanto é que nós não havíamos pensado no Ministério Público. Então é um órgão muito bom, muito competente. Eu acho que só vai agregar a valores que vai ser pertinente à nossa cultura da paz. Perfeitamente, nós vamos agora fazer um projeto, vamos tentar ver se a gente consegue trazer esse pessoal para a gente montar o Conselho da Paz e depois eu vou fazer um projeto de lei para ver se passa pela Câmara aqui. Sim, temos uma reunião marcada dia 24 do 10 às 19h30 aqui no plenarinho também.